Bom dia, meninos! Vamos começar a nossa aula de história. Peguem aí o livro didático de vocês e abram na página 175 até a página 280 para explicação aí desse conteúdo, tá? Nosso conteúdo dessa semana vai ser a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, né? Vamos saber aí o que foi aí essas revoltas nativistas. Então vamos lá. Entre os séculos 17 e 18, muitas revoltas ocorreram no Brasil. Tinham em comum o fato de serem movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Por causa disso, alguns autores chamam essas revoltas de nativistas, né? Os nativos se revoltando contra os estrangeiros. Então, o que seria aí essa revolta nativistas? Ou seja, né, desde o início aí, vieram pessoas de fora, né, para poder colonizar o Brasil, né, e poder tomar as terras. Então, por causa disso, houve grandes revoltas nativistas. E o que seria aí os nativos? Os nativos seria aí os índios. Então, já peguem aí o marca-texto de vocês, ou um lápis para poder grifar aí as partes mais importantes do texto. Então, o que foi aí a revolta nativistas? Hã? O que eles tinham aí? O que eles foram? Movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português, né? Contra aqueles estrangeiros que vinham aí de fora, né? Então, olha só. Uma das primeiras revoltas aí, que tá aí no livro de vocês, foi a revolta de Beckens. Ó, foi no final do século 17, né? E dois fatores inquietavam os colonos maranhenses. E, olha só, a atuação dos jesuítas impedindo a escravidão dos indígenas, as atividades da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que monopolizava as reações comerciais da região norte do Brasil. Essa companhia não cumpria suas obrigações, provocando grande insatisfação popular. Então, os líderes dessa revolta foram dois ricos proprietários rurais. Então, já grifem aí. Quem foram aí os líderes dessa revolta? Foram os dois irmãos, né? Tomás Beckman e o Manuel Beckman. Na casa de Manuel, os colonos decidiram expulsar os jesuítas e extinguir o monopólio do comércio. Então, foi liderada aí pelos dois irmãos, né? E essa revolta aí ocorreu no ano de 1684, né? Em fevereiro, tá bom? Olha só, pessoal. E o que aconteceu? Manuel Beckman, tido como cabeça da revolta, ele foi o que? Ele foi preso e enforcado. Já o ouro das Gerais, vamos ver o que foi o ouro das Gerais. Desde o princípio da colonização portuguesa, buscava-se o ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passaram a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes a partir do século XVIII. As Gerais tornaram-se as regiões mais importantes da colônia. Diferente da zona do açúcar, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais torna-se uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas. Então, Minas Gerais aí é uma cidade aí bastante conhecida, né, aqui no Brasil. A guerra dos Emboabas, pessoal. Essa guerra, pessoal, ela aconteceu em Minas Gerais e ela aconteceu aí no ano de 1708, né? E os envolvidos aí nesses conflitos eram os paulistas e os portugueses, tá bom? Na página 178, tá falando sobre a Guerra dos Mascates. Olha só. A Guerra dos Mascates teve como causa o conflito dos interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife. Então, foram com quem aí essa guerra? Foi no Recife, né? Foi um conflito aí entre os interesses aí entre os comerciantes portugueses
da cidade de Recife. E olha só, e a nobreza agrária que vivia em Olinda. Então foi um conflito aí entre a cidade aí, entre os portugueses da cidade de Recife, né? E na nobreza aí em Olinda, né? E nessa época, o produto que se encontrava em decadência era, pessoal, o açúcar. Olha só, os empobrecidos aristocratas de Olinda procuravam a todo custo conservar os seus privilégios políticos. Já os ricos comerciantes do Recife, por não serem nobres, não ocupavam cargos administrativos de importância. Por isso desejavam que o Recife fosse elevado à condição de vila, né? Então, os Recifes aí, eles queriam ser o quê? Ser liberto, né? E ser levado aí à condição de vila, né? Mas é claro que os aristocratas de Olinda fariam de tudo para impedir, para que isso não acontecesse. Então, os mascates, o que seriam aí os mascates? Era o nome pejorativo dado aos comerciantes do Recife. Então, já grifa aí. O que seriam os mascates? Eram nome pejorativo dado aos comerciantes do Recife, né? Eles obtivessem aí um êxito, né? Eles não o quê? É claro que eles não iam ceder, né? Eles iam querer o quê? Eles iam fazer de tudo para poder impedir. Então, em 1709, o governo português atendeu às reivindicações dos reficientes, cabendo ao governador Sebastião de Castro e Caldas fixar os limites do município. Os comerciantes do Recife ergueram na praça principal da cidade um pelourinho, símbolo da autonomia do município. Então, o que os comerciantes ergueram? Ergueram um pelourinho. Mas o que seria esse pelourinho? Era o símbolo da autonomia aí do município. A situação permaneceu tensa por algum tempo, sendo o governador Sebastião de Castro e Caldas alvejado a tiros e ferido. Em 1710, desencadeou-se a repreensão com inúmeras prisões. Os olindenses se prepararam para a luta. Caldas fugiu para a Bahia. Após a fuga do governador, os olindenses ocuparam o Recife e demoliram aí o Pelourinho. Então, pessoal, essa guerra aconteceu aí no ano de 1710, né? Entre Recife e Olinda. E os mascates eram o quê? Eram os comerciantes ricos, né? Do Recife, que eles faziam o que? Eles faziam empréstimo, tá bom? Olha só, pessoal. Em resumo, podemos afirmar que a vitória coube aos mascates, pois o Recife manteve-se a condição de vila, tornando-se a capital de Pernambuco. Então, a vitória aí foi dos mascates e Recife aí, ela manteve-se aí a condição de vila, tá bom? E se tornou a capital aí de Pernambuco. Já a revolta de Felipe dos Santos, olha só. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Então, em qual ano aconteceu essa revolta aí de Felipe dos Santos? Foi no ano aí de 1720. Então, já grifem aí, em Vila Rica, Minas Gerais, tá? Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundação em Minas Gerais, a circulação do ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o quinto. O que seria o quinto, pessoal? O quinto, pessoal, era imposto pago a Portugal, tá bom? Correspondente aí à quinta parte da produção de ouro, tá? Todo o ouro descoberto devia ser encaminhado e essas repartições onde era derretido. E depois de separada, a parte do rei transformava-se em barras, tá? Em barras de ouro. Essa exigência fez aumentar em muito o contrabando, principalmente dentro de
de estátuas ocas de madeira, o chamado Santo de Pau Oco, onde se escondia o ouro em pó. Além de contrabandos, os minérios se revoltaram, né? E foi liderado aí por Felipe dos Santos e Emanuel Mosqueira da Rosa. E aconteceu aí na noite de 28 de julho de 1720, né? Foi cerca de 2.000 pessoas. Elas invadiram e saquearam a casa do ouvidor, né? Apesar das vitórias iniciais aí, a revolução foi vencida. Porém, os seus líderes aí foram mortos aí na revolta de Felipe de Santos, tá? Pessoal, a atividade de vocês estão aí na página 181, tá bom? Até a página 183. Tudo aí de acordo com o texto, tá? Leiam novamente, grifem aí as partes principais, as partes mais importantes, para que vocês não sintam dificuldade em realizar a atividade, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui, podem me procurar. Um grande beijo, pessoal. Até a próxima.